Boa noite, pessoas. Como sempre, domingo, 8h30 da noite, na Vibe Mundial. Nós estamos aqui para conversar sobre coisas importantes da vida de vocês, da nossa vida, da vida de todas as pessoas. Hoje eu tenho um outro convidado. Vocês sabem que, volta e meia, nós temos convidados aqui que são colegas de profissão, colegas das atividades que temos em saúde mental, em terapia de casais, em sexualidade. Aqui nós temos o Léo. Puxa, Léo Peretti. Puxa vida. Léo, muito obrigado por ter vindo. O Léo é psicólogo Oswaldo. e professor universitário, professor do nosso curso de Sexologia Aplicada. Por favor. Obrigado, Oswaldo. É um prazer estar aqui com vocês. Oba! E qual é o tema de hoje? Olha, nós tínhamos escolhido exatamente um tema que o Leonardo tem trabalhado com relação aos nossos cursos, com os nossos alunos, e o tema é amor. Amor é uma coisa bastante importante para relacionamentos de casais, para relacionamentos sexuais, para uma boa saúde mental. Léo, que tal você começar contando, sei lá, o que é amor? Como é que a gente começa a conversar disso? Que é um assunto importante e difícil. Muito, muito. Bom, então, primeiramente, boa noite a todas e todos. Bom, Oswaldo, é interessante, né? Porque pra gente pensar o que é amor, né? E quanto que esse amor vai sendo construído ao longo da história e tudo mais, talvez a gente precisa pensar um pouco no amor contextualizado, Oba. né? Então não dá pra gente falar, talvez, uma definição, né? Acho que talvez as pessoas fiquem esperando uma definição do tipo amor né? Alguma coisa assim que seja fácil de trocar, mas não dá. Né? Então amor é alguma coisa que a gente precisa pensar, Oswaldo, contextualizado, numa época. Então amor é alguma coisa da época, né? Alinhados à nossa época. Então talvez hoje a gente tenha que pensar nesse amor num lugar um pouco com os desafios da modernidade, né? E que é um pouco o tema que eu abordo no curso do Impassex, que é essa questão do amor ligado aí a uma espécie de filosofia pós-moderna. Né? Então acho que é um pouco por aí que a gente precisa entender esse amor. Pós-moderna. Já começa a ter que. Vamos. Conta pra gente, assim, então, como é que é essa ideia, esse conceito do que você está contando que é o amor hoje? E aí, né, acho que só pra gente fazer aqui uma introdução, né, esse amor, então, esse amor alinhado um pouco a essa história de pós-moderno, né, seria um amor ligado a uma espécie de velocidade, né, uma espécie de discurso diferente, né, uma espécie de um discurso que não é mais aquele discurso que a gente encontrava lá numa época atrás, né, nos outros tempos de um amor romântico e tudo mais. Então um amor talvez mais ligado a um discurso fragmentado, né? E aí a gente vai encontrar esse amor dito pós-moderno, né? Que as pessoas se conectam muito rápido e ao mesmo tempo se desconectam. Né? É que você está falando conectar, me dá a impressão que a gente está falando de ligar no celular, né? Mandar mensagem, coisa assim, é isso? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos uma espécie de um amor digital. Eita. Né? Um amor que é muito fácil ligar e desligar, né? Com os botõezinhos, com essas coisas. Então a gente vai ligando e desligando. Então você já está contando que isso que as pessoas, hoje nas ruas ali, nós estamos aqui na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, ali andando na rua, as pessoas podem estar exatamente nesse mecanismo. Sim. Podem dizer que amam agora, mas, sei lá, daqui a pouco não... Não amam mais. E, no entanto, na época dos nossos avós, havia uma necessidade de maior prolongamento no tempo. Exatamente. E um compromisso de prolongamento no tempo. Exatamente. Né, esse compromisso de um amor que durava e que às vezes não tinha muito amor, eram histórias de violência, eram histórias de relacionamentos que não era muito de amor muitas vezes, né? Mas tinha essa obrigação de durar. Hoje não. Velocidade. Né? Como um aplicativo, né? Como esses aplicativos de relacionamento que você vai ali trocando as pessoas muito rápido. É tudo muito rápido. Não é uma espécie de velocidade. E tem diferença de idade, ou seja, nós estamos falando de alguém com determinada idade ou não? Claro que acho que para as pessoas mais jovens, né, isso é uma questão mais talvez mais fácil de entender. Mas de uma certa forma também pega todos, né?
Estou entendendo que você está associando exatamente ao uso de tecnologia. Isso. Que a tecnologia tem ajudado, tem facilitado, tem feito pessoas se relacionarem em estados de humor que chamam de amor, mas de uma maneira que é muito, pode ser intensa, mas é de curto tempo, ou não precisa se prolongar. Exatamente. Né? E a gente ouve isso muito no consultório, né, Oswaldo? Ah, Dessas pessoas que vão dizer exatamente isso pra gente, né? Desse amor que em pouco tempo é muita coisa, muito intenso, como você disse, e de repente não é mais nada. você falou do consultório. O Leonardo também é psicólogo de consultório, então se pensarem e quiserem atendimento, procura ele lá, Leonardo Peretti. Mas você falou de uma coisa, eu ouvi no consultório uma vez, um cliente chegou e disse assim para mim, é que eu me apaixono várias vezes no dia. Eu olhei para ele assim, como assim várias vezes no dia? Porque eu já estava somando assim o, o gasto de energia que isso provoca, porque Uhum. é ter que pôr atenção em muitas pessoas ao longo do dia e ter aquela sensação forte, maravilhosa, que a gente vai registrar como sendo, olha, estou amando. Sim. É isso que você está É contando. isso, é isso. Olha. Né? E de um gasto de energia muito grande, né? Então, Ah, a gente vai ouvindo essas pessoas, às vezes, exaustas, né? Porque não vão conseguindo manter esses laços e vão gastando muito energia para manter esses laços, né? Então, é difícil, né? Não são relacionamentos fáceis, né? Não é porque é moderno, porque é pós-moderno, porque é conectado, é desconectado, que é mais fácil. Ao contrário, né? ou que seja melhor. Ou que seja melhor, muito pelo contrário. Uau, você está contando que nem sempre aquilo que a gente chama de progresso vai ser para melhor. Exatamente. Não necessariamente. Aliás, você está contando de algo que tem uma importância, porque eu estava aqui imaginando, hoje na Terra nós temos assim 200 nações diferentes, nós temos grupos étnicos espalhados no mundo. Só no Brasil a gente tem assim dezenas de grupos étnicos, às vezes grupos de poucas centenas de pessoas que falam línguas diferentes, que fazem coisas Uhum. diferentes, que provavelmente lidam com isso que nós estamos falando de amor Sim, de maneira diferente. sim, sim. Porque é isso, né? A gente não pode descontextualizar o amor, né? O amor é sempre é sempre um amor né? Um amor de uma cultura, de um grupo. Quer dizer, o contexto onde uma pessoa exista vai determinar também as formas possíveis de amar. Sim. E, no entanto, a sensação que eu tenho é que todo mundo fala de amor, não, todo mundo já sabe o que é. Não. Você já contou do contexto, já começa a contar que cada contexto faz um amor diferente. Uhum. E no mesmo contexto, possivelmente, muitas pessoas estejam falando de uma sensação de amor e a outra está falando de outra. Mas combinaram que é o mesmo. Sim. Porque o contexto também dá regras, né? Isso. Puxa. Exatamente. Leonardo, você está me fazendo pensar coisas hoje e tentar já imaginar. Sempre que eu converso com algum colega de profissão, eu sempre fico tentando compreender as coisas de uma outra maneira e fico pensando nos meus pacientes durante a semana, como é que eu vou poder ajudar a participar com essa discussão. Sim. E você está me contando que muitas vezes esses contextos levam a gente a fazer coisas. Por exemplo, usando os celulares, a gente faz contato, ou pode fazer contatos com muitas pessoas e de repente se envolve e não se envolve. Sim. E é interessante, né, Oswaldo, porque inclusive muitos autores defendem a ideia de que nós temos exatamente uma ideia de conexão, né? Que é uma coisa um pouco diferente da noção de laço. Né? Então, laço seria aquela coisa que eu uniria as pessoas. Tá. Né? Então, hoje, talvez nesse contexto mais dinâmico, se a gente pode dizer assim, a gente teria um contexto de conexão. Por que conexão, né? Porque conexão se desconecta. Tá. Laço é alguma coisa que para você desenlaçar é muito mais difícil. É mesmo. Né? Então, conectou, desconectou, né? A velocidade do clique ali do computador, né? Quer dizer que muitas pessoas podem estar se conectando por um tempo curto, mas também intenso, Uhum. mas que também exige muita atenção, muita energia, muito envolvimento e talvez nem sempre isso permita maiores conexões e conexões de longo prazo. Tava pensando numa questão. As pessoas nascidas nos últimos 25 anos, 30 anos quase, nós temos uns dois grupos ali que têm algumas semelhanças que são semelhanças de menor percentagem de estabelecimento de relacionamentos de longo prazo, mais tempo morando na casa dos pais,
menos importância no sexo e menos frequência sexual. Mas todos conectados. Você está me contando que nós estamos achando uma explicação para esse contexto Sim. estatístico que a gente está vivendo. Sim. E conectados, né? Acho que é exatamente essa ideia, né, Oswaldo? Conectado. Né? Mas que quando você vai trazendo essa importância, né, de pessoas que se relacionam presencialmente, talvez menos, né? Né? Mas que trazem aí uma enorme consequência para a saúde mental desse indivíduo. Né? Como você disse, né? Não é porque é para frente que é melhor. Verdade. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tecnologia é extremamente importante para desenvolvimento de qualidade de vida em termos de uma série de outras coisas. Por exemplo, nos sentimos bem, temos uma qualidade de saúde, mas a outra coisa de importância é que, além de saúde física, nós temos que pensar em saúde mental. E saúde mental é uma das coisas que se torna complicada quando não prestamos atenção no que estamos sentindo e no que os outros estão sentindo. Que nós estamos falando de inter-relação e a conexão, como você me fez compreender uma coisa que foi ótimo. Porque conexão é exatamente assim, como se a gente estivesse pegando o cabo USB, plugando e tirando, plugando e tirando. Ou seja, não tem consequência. É que quando a gente começou a usar computadores na década de 90, se você plugasse assim, tinha consequências. Estragava, destruía arquivo, fazia um monte de coisa. Hoje parece que você tira e põe, tira e põe, tira e põe. Perde consequência. Perde consequência. Interessante. E de onde veio esse teu interesse em estar estudando o amor, e especialmente o amor nesse contexto pós-moderno? Vejam, gente, pós-moderno porque significa que nós estamos num momento histórico que já há algumas décadas se considera pós-moderno, ou seja, nós saímos daquela fase que começou lá na Revolução Francesa. Sim. Alguns autores, né, caracterizam ali a pós-modernidade depois da queda do Muro de Berlim, né, nesse contexto histórico, né? Então, a partir ali da queda do muro, né? Que ano que foi mesmo? 1980? 80, 90. Aí você me pegou agora. Mas a partir ali da queda do muro, a gente tem né, o final da União Soviética e uma espécie de instalação da pós-modernidade. Mas isso causou o teu interesse em estudar amor? Eu tenho a impressão, né, de que, enfim, né, eu venho de uma questão de estudos com psicologia social, sempre fui interessado em psicologia social. Bom, e aí a questão, né, foi uma derivação, digamos assim, né, da psicologia social para a questão do amor e como que isso vai pegando ali as pessoas. E o consultório que sempre vai ensinando pra gente, levantando dúvidas pra gente, né? Olha, nós temos uma pergunta aí ao vivo, hein? Sim. A Isa diz que o celular não substitui o olho no olho e mãos dadas. Não substitui? Acho que ela tem razão, né? Não substitui, porque Olha. é um contato com as pessoas, né? O contato com como que as coisas vão se relacionando. De fato, acho que não substitui, né? Mas é isso, né? Vão fazendo uma espécie de como que as coisas vão acontecendo ali. A gente tem uma informação aqui, né? Então a queda do muro é de 15 de agosto. 13 de agosto. De 61. Acho que não, hein? Não. O Muro de Berlim é de 86. 86? O que importa é que ele caiu, né, Oswaldo? Mas você está contando de uma coisa assim, que tem uma importância grande, que existem pessoas que podem se acostumar a novos mecanismos. Um dos mecanismos é usar o celular para expressar suas emoções e sentir coisas. Mas quem já experimentou o olho no olho, a mão na mão, vai dizer que o celular não funciona. Essa é uma questão. Tem muito a ver com o que você contava do contexto histórico. Sim, sim. Porque o contexto histórico é uma coisa bárbara, né? O contexto histórico diz, neste momento, nessas circunstâncias, a gente faz desse jeito. Se nós aprendemos que o relacionamento amoroso tem o olho no olho, mão na mão, dizer que a gente vai mexer... 9 de novembro de 89, a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim separava a cidade de Berlim em duas partes. Sim. Uma ficava com os soviéticos e outra ficava com os americanos. Mas
Voltando. Então, desde essa época que tem uma modificação, uma compreensão de modificação histórica, como se fosse um rompimento com a coisa anterior. E sim, e foi com esse momento em que aparecem os computadores, são os primeiros ensaios de internet aparecendo com chance da gente começar a ter acesso e começar a moldar as pessoas para esse novo tipo, essa nova forma de relacionamento. E isso eu acho interessante, porque essa nova forma de relacionamento que você está contando, para comparar o que a Isa estava ali dizendo, é que quem aprender no modelo antigo vai ter dificuldades no modelo novo. Quem aprendeu no modelo novo não faz nem ideia do que é esse olho no olho. Porque olhar no olho do outro no celular é outra coisa. Não é o olho do outro, né? Não. É igual olhar uma fotografia. Tudo bem, tem gente que se enamora de uma fotografia. Sim. Mas, Leonardo, eu estava aqui pensando, nessa perspectiva, tem alguma coisa que venha depois do que nós estamos falando? Nós estamos falando muito de usar a tecnologia, por exemplo, os aplicativos nos celulares, na internet. Você pensa em alguma outra coisa? O que vem depois? Já tem alguma perspectiva aí? Você já tem pensado nisso? Olha! Acho que é uma boa pergunta, Oswaldo. O que vem depois acho que é difícil né, prever, até porque depende um pouco aí da invenção das tecnologias, né? Para o que elas vão inventar pra gente aí, né? Mas tem uma situação, né, Oswaldo, que eu acho que é agravado na questão da tecnologia, que é exatamente o contexto que a pandemia trouxe pra gente, né? Em que os relacionamentos ficaram enclausurados nas tecnologias e, enfim, né, naquele momento não tinha muita outra alternativa, talvez pelo contexto, mas depois isso vai gerar um efeito que talvez é esse que a Isa apontou pra gente, né? De que o olho no olho ali não substitui o virtual, porque, enfim, né, essas pessoas passaram por uma experiência em que estavam enclausuradas e distanciadas pela tecnologia. Claro, né, ali naquele momento não tinha outra alternativa, né? Mas agora tem. Apesar que existiam pessoas que furaram os... Ixi, Maria. Nossa. Muitas pessoas se arriscaram, porque o olhar no olho, pegar na mão, era uma coisa extremamente importante. As outras começaram a aprender e talvez tenham fortificado muito essa questão de usar a tecnologia para manter e estabelecer relacionamentos, contatos, emoções a partir de outra maneira que não precisava a presença física da outra pessoa. Uau! Então, talvez esse tenha sido talvez um ensaio para novos grupos desenvolverem novos formatos do que venha a se chamar amor ou relacionamentos amorosos. Sim. Intermediados pela tecnologia. Né? Isso cai nos robôs também? Porque assim, faz alguns anos que os noticiários falam de uso de robôs para substituir relacionamentos pessoais. Sempre tem essas questões aí que sempre aparecem, né? De horas em outra aí sempre aparece robôs, enfim. Eu soube de um local ali na Rambla, em Barcelona, no primeiro andar de um daqueles grandes prédios, onde as pessoas iam lá e pagavam por hora para ficar com um robô. Uau! E eles diziam que era amor, e diziam que era um amor erótico. Pois é. Então, nós vivemos sempre possibilidades múltiplas, o tempo todo. Nós estamos falando de uma tendência, o uso da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, existem outros grupos de pessoas fazendo sexo, amor, relacionamentos afetivos, casamentos, de outras maneiras. E sabe, fiquei assim, imaginando, existem grupos étnicos que ainda estão assim bastante isolados no meio de uma grande selva ou numa montanha. Claro que eles têm que fazer diferente do que nós fazemos. Por quê? Porque eles têm outra maneira, outra possibilidade de relacionamento. Você está me fazendo pensar um monte de coisas hoje, Leonardo. Olha só. É isso que nós precisamos fazer nesses dias. E, Leonardo, essa questão do amor, você usa muito no consultório? Sim. O consultório, né, as pessoas que nos procuram, né, enquanto psicoterapeutas, nos procuram para falar disso, né, para falar sobre amor. Né, de uma forma em geral, né, as pessoas nos procuram para falar sobre amor, né, sobre relacionamentos que dão certo, que não dão certo, de coisas que dão errado, enfim, né, acho que o tema do amor está sempre permeando aí as psicoterapias, né.
É difícil uma psicoterapia que não passe pela questão do amor. É quase Veja, impossível. o Leonardo está sempre falando de psicoterapias, porque assim, ele está falando de atendimentos de pessoas variadas, indivíduos, casais, ou seja, nós atendemos várias pessoas com várias queixas. Sim. Mesmo quando as queixas são explicitamente sexuais, como acontece com a gente no Impassex, as pessoas vão trazer os relacionamentos afetivos, o amor, as emoções envolvidas, o relacionamento de casal, ou mesmo o relacionamento com várias pessoas ao mesmo tempo, como é que elas lidam ou deixam de lidar. Sim. Quer dizer, cada um de nós vai determinar, vai chamar de amor também coisas bem diferenciadas. Sim. Olha... E volta nessa ideia, né, Oswaldo? Desse amor contextualizado e de um amor né? Um amor que eu chamo de amor. Né? Aquilo que eu posso dizer o que é amor, né? A gente volta nessa ideia que é importante pra gente pensar aí esse amor, de novo, né? Pós-moderno, que não é muito conectado, né? Então nós devíamos estar dizendo para quem estiver ouvindo a nossa conversa hoje, esse diálogo especial, nós devíamos estar dizendo para essa pessoa, primeiro, imagine, pense, lembre, diga para você mesmo, o que você está chamando de amor? O que você está chamando de amor, e se esse amor de hoje é igual a 10 anos, ou vai ser igual daqui a 10 anos. Quer dizer, se essa pessoa pode se olhar no espelho e começar a conversar com ela, para ela tentar determinar o que ela está chamando de amor, aí ela vai conseguir esse contexto e compreender o que ela está esperando nos relacionamentos, ou como é que ela está se propondo ou se mostrando para as pessoas. Senão ela vai ficar com a fantasia de que alguém, né, aquela história do príncipe encantado, né, a Bela Adormecida. Engraçado isso, essa comparação é ruim, né? Afinal de contas, né? Pois é, porque essas são ideias de contos de fada, e contos de fada são mitificados, e contos de fada não condizem com a realidade. Todos nós já aprendemos que aquilo que é um conto de fada, um mito, é uma mentira. E é uma mentira que, na verdade, tenta fazer a gente ficar olhando para vários lados ao mesmo tempo. Pergunte-se, é isso que nós temos que fazer. Leonardo, quer dar um tchau para o pessoal, que nós estamos quase acabando, já tem... Bom, queria agradecer, né, dizer que os contatos aí nas redes sociais estão abertos, né? Quem tiver alguma pergunta pode enviar pra gente. Vou escrever lá. Isso. Sim, esses vídeos ficam também no YouTube, aqui na rádio também. Normalmente as pessoas podem deixar perguntas por lá e às vezes fazem algum comentário. É bom a gente entrar lá e responder ou comentar também. Mas eu quero agradecer a sua participação. Leonardo é alguém que nós conhecemos assim há bastante tempo e tem participado bastante na nossa vida. E nós andamos em paralelo sempre pensando coisas boas e importantes. E agradecer a tua participação mesmo. E assim, você, a Patrícia, Carlos, a Maria... São dois. Obrigado. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, eu que agradeço. E quero lembrar para todo mundo que todo domingo à noite, às 8h30 da noite, aqui na Rádio Vibe Mundial, nós estaremos sempre com o Café com Sexologia. Café com Sexologia é uma forma de nós, do Instituto Paulista de Sexualidade, o Impassex, conversarmos sobre sexualidade, relacionamentos amorosos, saúde mental. Para quê? Para que a gente consiga ver o mundo melhor e achar novos caminhos e coisas boas. Cuidem-se. Eu vou esperar que vocês se cuidem. Posso contar com vocês? Até mais. Amor é uma das coisas boas, né, Leonardo? É isso mesmo. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu na Vibe Mundial o programa Café com Sexologia. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues.